Desafio de pronúncia. Se você ganha entre 100 e 200 mil reais por ano, se você é um administrador, um engenheiro, um economista, um psicólogo, um profissional, enfim, com uma formação, uma graduação, uma pós-graduação, onde você provavelmente aprendeu algum inglês e se vê diariamente confrontado com a necessidade de se comunicar em inglês, esse vídeo é para você. Eu sou a Cristina Schumacher, aquele ali é o Branglish. O que é o Branglish? É o Brazilian English. É aquele inglês que só brasileiro fala. O Branglish não é malvado, ele só tem essa cara horrorosa assim, mas na verdade, tudo bem. Branglish é bacana para viajar, Branglish é bacana para conversar com um gringo. Para o inglês profissional, o Branglish não pode. Dá oi, Branglish. Viu, ó? Ele não atende. Esse é que é o problema. O Branglish é legal porque ele é a nossa identidade, ele é o nosso inglês, mas ele não é bacana para quando a gente precisa se comunicar numa situação profissional, porque o inglês que a gente fala é a nossa imagem. Tem Branglish, tem Japlish, tem Chinglish, tem vários glishs, ok? Mas não para se comunicar no trabalho. O que é o Branglish? É o Brazilian English. É aquele inglês que só brasileiro fala e que pode, principalmente na pronúncia, criar um monte de problema de mal entendido. Olha que bonitinho que ficou com a fitinha. Uma vez um americano que trabalhava na minha consultoria entrevistou uma profissional que estava fazendo acompanhamento com a gente e ela usou uma frase em que ela falou the problem is due to lack of resources. Como? Due to lack of resources. E ele insistiu, você pode repetir? E ela, the problem is due to lack of resources. Ele não entendeu. Parecia do it. Sintaticamente não tem como dizer the problem is do it, lack of resources. Então ele ficou no vazio, não entendeu, não entendeu. Falar isso que ela falou gerou um ruído muito grande, porque do jeito que ele recebeu a palavra, ou do jeito que ele recebeu a frase não fazia sentido. E a frase não fazia sentido porque ela rompeu com um código importante. Na verdade, o que ela queria dizer era isso aqui, ó. The problem is due to lack of resources. E onde que estava o problema? O problema estava nessa pronúncia, porque ela viu o e achou que, claro, com o nosso passado de português, ainda por cima de tudo português brasileiro, que nós usamos bem mais as vogais do que os nossos irmãos europeus, pronto, acabou, mudou a palavra, já não é mais do, é doe, e doe vai ser do it. Em português todas as vogais são lidas, em inglês isso não se aplica. A gente precisa ter essa consciência ao falar e entender que, principalmente, o E final em uma palavra em inglês nunca é lido. Quando eu digo my name is Cristina, I work in my office and I have some time for you now, eu estou cometendo erros porque eu estou alterando como que essas palavras são construídas. E quando eu faço isso, o outro não me entende. Falar name é a mesma coisa que falar nome. Como assim nome? Eu não sei o que é nome. Ah, nome! Então a gente faz o contrário, entendeu? A gente coloca a vogal onde não tem e para quem fala inglês é sem vogal. Incluir a vogal, incluir som de i, ou, u, onde não existe, cria esse problema de compreensão. Então, a pronúncia é name, office, time. Because lean manufacturing, because lean manufacturing, because lean manufacturing. Lean manufacturing. Olha, esse i no final é o mesmo problema que a gente estava falando antes. Não tem. Falar manufacturing é a mesma coisa que falar produção ou manufatura. Sales analyst, sales analyst, sales analyst.
Aqui ela tá falando da profissão dela, que ela é uma sales analyst, mas ela fala sales. Sales é algo como diga-lhes. Fale, Elizabeth. Por quê? Porque tem que dizer sales. Não tem i entre o u e o z. Sales. Because I am looking for a good life. So, because I am looking for a good life. So, because I am looking for a good life. So, Life. Life. Life is like minta, fi. Tem uma pessoa chamada Fi e eu tô pedindo pra ela mentir. Life. Mas como é uma coisa que ele tá procurando, não faz sentido dizer life. I'm looking for a good life. Estou procurando uma boa minta, fi. Finalmente, o que a gente tem que fazer é entender que em inglês o E que aparece no final das palavras é sempre mudo. Que tem um ponto de vista e que quando a gente fala da pronúncia de uma outra língua, no nosso caso o inglês, tem o ponto de ouvido. E o ponto de ouvido é alguma coisa que a gente tem que prestar atenção para acertar. Até a próxima!